sou o Fábio Cardoso, sommelier. Hoje começa o nosso programa Pod Vinhos. Estou aqui com meu amigo, companheiro aí de trabalho, Anselmo. Tudo... Olá, Fábio, tudo bem? Beleza? Tudo. Hoje é o nosso primeiro programinha. Se Deus quiser, aí o primeiro de muitos, né? Pra gente começar aí pra isso aí. Fazer bastante informação, né, do mundo do vinho, porque é engraçado que as pessoas acham que o mundo do vinho é glamuroso, é lindo, você fica tomando vinho o dia inteiro, provando coisa, né? Mas os tombos que a gente leva ninguém conta, né? É isso que a gente quer revelar um pouco de como que é, né? Isso, o carregar caixa ninguém vê, né? A gente faz sempre escondido o carregamento de caixas. Essa parte que a gente sofre, né? Bom, contar acho que um pouco da nossa história para o pessoal entender um pouco da onde a gente veio, como é que a gente já chegou até aqui, né? Eu acho que nesse primeiro programa aqui, a ideia é a gente contar um pouco da história pessoal e também eu acho que vai levar automaticamente ali e vai explicar como é que surgiu a Vinho Nobile como loja física. Isso, né? Porque a gente tem loja, né, de vinhos, loja física, né, agora com restaurante, bistrô, e estamos se aventurando no ramo agora também do e-commerce, da internet, mas caminhos aí que estão se desenvolvendo bem, né? Então a gente vai explicar um pouco, né, de toda essa estrutura e tudo que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos. É isso aí. Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Depois fala um pouquinho. É isso aí. Eu comecei mesmo, sem querer, no mundo do vinho, foi em 2003. Jamais na minha vida imaginaria que eu ia estar trabalhando com vinhos, porque eu vinha de um ramo administrativo, trabalhava dentro de banco, área de compensação, área muito ligada a cofre, né? Então, quando eu estava já um pouco de saco cheio dessa área, acabei indo trabalhar numa empresa de vidros depois, mas assim, foi um período até curto, mas dentro ainda dessa área administrativa, até que através de uma amiga eu acabei recebendo um convite para trabalhar no Empório. E nesse Empório, tudo dentro da cidade de Curitiba, eu acabei assim, tendo o primeiro contato com vinhos, mas algo assim que era bem discreto, pequeno. Só que lá atrás era uma época que se tinha muito contato, se tinha muito eventos, coisas ligadas ao vinho. Daí você vai tendo contato com um produtor, vai provando um vinho aqui, um vinho lá, e você vai começando naturalmente a pegar gosto pela coisa. E foi que aí eu comecei a me especializar, porque também você vai se encantando com o mercado, você vai estudando, vai lendo. Daí eu fui realmente me aprofundando no mercado. Daí nessa loja que era Empório, acabou se transformando por conta desse empenho, né, de desenvolver, ela se transformou em loja praticamente só de vinhos. E depois, lá na frente, ficou 3 anos e meio para 4 anos, né? Aí eu acabei aceitando um outro desafio, uma loja maior um pouco. Nessa primeira loja é a loja que eu te conheci. Isso! Eu comecei a comprar vinho lá. Nossa, a gente já se conhece aí. Ali no Juvevê. No Juvevê, a gente tá... Rocha Pombo. Na Rocha Pombo. Acho que isso aí estamos falando de uns 18, 17 anos, né? Foi em 2006 ou 2007, uma coisa Quando assim. você me conheceu, né? Isso que eu... Meu Deus. Na época você trabalhava em outro lugar, né? Na Sadia. Meu Deus do céu. O prédio ficava ali na rua Mauá. A administração, né? Isso, a gente almoçava e ficava andando pela região. E aí eu tinha começado a me interessar por vinhos, por beber vinhos. E tinha muito pouca opção, tava chegando muita coisa pro Brasil, né? Isso. O Brasil tinha, vinhos clássicos lá, que eram só tipo um grupinho de vinhos ali que o pessoal tomava, e aí de repente começou a ter uma enxurrada de produto no mercado. Eu lembro bem que os primeiros vinhos que eu comprava, saudade daquela época, né? Os marrei, baratinho. Pagava R$15,90, R$16,90. A inflação era outra, né? O mercado era outro. Era o que eu podia comprar naquele momento. Eram vinhos bacanas. Era bom, é bom. Bem melhor que outras coisas. Mas eu vi assim, não adianta também começar com vinho pesado, né, bem carregado. No final das contas, você vai até achar ruim. Então é bom começar devagarinho mesmo, né? Isso que a gente sempre fala na loja. Sempre na manha, assim, né? Nunca pegar vinhos muito pesados, né? Porque até pro paladar se acostumar. Isso. Eu já sei um pouco da sua história pessoal, mas você pode contar para as pessoas ali. Você é natural de Curitiba? Isso, sou natural de Curitiba. Eu me formei, eu cheguei a fazer curso de administração, mas não dei seguimento. Até quando eu caí no mundo do vinho, acabei me profissionalizando na área de vinhos, como sommelier pela Wine Spirits. E aí, depois de um tempo não muito distante, eu fiz o curso de História com licenciatura.
né? Até muito também por conta do mercado do vinho, tem muita história ligada ao vinho, acabei me formando em história. Então é outro detalhe ali dentro dessa história, dentro do mundo do vinho que eu acabei me formando. O meu interesse por vinho é bem interessante, porque eu nasci em Grão-Pará, na cidade sul de Santa Catarina. É bem pertinho ali da Serra do Rio do Rastro, né? Isso, perto de Uruçanga também. Uruçanga, tem umas regiões bonitas ali. Isso, que eles produziam, os italianos, as pessoas de origem italiana, elas produziam os vinhos de garrafão. Os vinhos de... Clássico, né? Até hoje, é mais consumido no Brasil ainda. Isso, Uruçanga ainda é muito forte. Só que, como eu morava em Grão-Pará, do lado tinha uma cidade chamada Orleans. E no interior desse município tinha alguns produtores. Eram 2 ou 3 produtores, que hoje tem um, né? E até meio parente, né? E aí só que era esse vinho de garrafão, só que na minha família ele meio que abandonou essa cultura do vinho. Raramente se bebia vinho lá em casa. E só que, como eu era de origem italiana, eu comecei a ler alguma coisa que na Itália o vinho era muito importante, fazia parte da cultura e tudo mais. E eu disse, olha, bom, já tenho um pouco de contato com a culinária italiana, eu quero aprender também sobre vinhos. Já tinha um contato aqui e ali, né? De provar uma coisa ou outra, né? Isso, daí, né? E daí a gente fica curioso, né? Quer saber como é que funciona o vinho. E foi onde que eu comecei a estudar sobre vinhos, né? Então, em 2005, por 2006, eu comecei a ler bastante sobre tanto regiões produtoras, e uvas. É legal, né? Até nesse ponto que você tocou, a gente prova às vezes um vinho, digamos Cabernet. Pô, você pega Cabernet chileno, depois você prova o argentino, depois pega o Brasil, você, mas tem diferença. Não é uma coisa simplesmente só porque é a mesma variedade, é a mesma coisa. É aí que a gente fica curioso, né? Nesses detalhes, né? Aí você vai ler, quando você vê, já lê um monte de coisa, né? E aí eu acho que eu passei vergonha algumas vezes na vida, e uma delas, por causa do vinho, porque eu comprei no supermercado uma garrafa do Aurora Pinot Noir, se não me engano. Nossa, estava no começo de um projeto, eu lembro. E isso, naquela época, como aí o vinho não era muito tradicional, essas garrafas ficavam bastante tempo, provavelmente, ou no estoque do próprio produtor, ou no supermercado, e eu comprei e bebi esse vinho, e no final ficou alguma coisa como um açúcar. Os cristais de tartarato, né? Se formaram na garrafa, ficou como açúcar. E eu achei que aquilo era algum residual de açúcar. E aí eu entrei em contato com o saque da Salton, na verdade, foi a Salton. Entrei lá em contato e falei, pô, vocês fazem vinho com açúcar dentro? Que história é essa? Por que tem isso aí? E nunca responderam. Você vê, né? Porque... uma informação assim, hoje muito mais fácil de encontrar, mas podiam, né, dar um retorno, né? Isso, podia. E outro fato bem engraçado é que então, eu trabalhava como pesquisador de campo, né? Fazia pesquisas eleitorais e... Nossa, pesquisa eleitoral deve ser um negócio meio chato, né? Porque a galera deve ficar meio com receio, né? Essa aí, às vezes, no interior, eles achavam que você estava era funcionário de algum partido e o partido adversário ficava perseguindo você na rua. Não entende, né? Era uma situação meio estranha, assim, né? Mas era o trabalho que eu fazia. Eu fazia também a faculdade de administração. E aí eu queria ter um emprego fixo e consegui, né? Tinha celular na época, eu trabalhava numa loja. E aí a minha renda melhorou. E aí, para comemorar isso, eu comprei uma espumante. Nossa. Porque eu tinha bebido uma espumante e era maravilhosa. Na época que a TIM vendia aqueles tijolão ainda. Isso. Quem nunca teve naquele? Era no analógico ainda, era tijolão. Quando veio depois do TDMA, né, um pouquinho menor. E o pronto, né? Era 2 quilos, passou por 1 quilo o celular. Isso. Aquele que a bateria durava um dia. Lá. Meu Deus do céu. Eu também só ligava isso. Hoje tem um monte de função, né? E aí, eu comprei essa espumante para comemorar com minha namorada na época. Sem muito critério, assim, Fui lá e peguei uma, que tinha lá na prateleira. Levei uma nacional, mas bem conceituada, sem saber. Levei embora e botei gelar e abri. E quando a gente foi beber
Era intragável o negócio. Meu Deus. Porque a gente estava com um parâmetro do que tinha bebido em outra ocasião, que era provavelmente, muito provavelmente, uma moscatel. E a que eu tinha comprado era uma Brut ou Extra Brut. Bom, a solução que a gente teve foi colocar açúcar. Hoje em dia é um sacrilégio falar um negócio desse. Nossa, aí colocamos açúcar dentro da taça. Deu aquela mexidinha. E ela ferveu, né? Não, parecia um sorrisal, bicho. Parecia. E depois, com o tempo, eu fui entender que... Mas você vê como é que é, né? Às vezes o mercado tem muita variedade, mas se você não tem alguém para fazer um trabalho ali, para indicar o produto certo, não é ser mais caro. Mas só o produto da mesma faixa de preço que você quer, mas o produto dentro do paladar que você quer. E aqui é o trabalho que a gente faz, né? Em loja, né? Em loja a gente faz isso, né? Diferente do autosserviço, né? Não é nem só a marca, né? A pessoa pergunta, tem uma necessidade e a gente meio que ajuda a reconhecer o produto certo para a situação certa. No supermercado você vai lá, tá lá na prateleira, você pega. Você pega, né? Você confia na marca. Muitas vezes, por isso que muita gente às vezes só compra o mesmo produto, às vezes, só a mesma marca. Isso, não tem não tem o risco, né? E até mesmo alguns supermercados começaram a colocar alguns sommeliers lá dentro, mas pelo que eu vi não deu muito certo ultimamente. Eu nunca vi um atendimento assim bom, pela experiência assim como cliente. Assim, né? Como cliente também, eu sempre tive dificuldade. E aí, depois disso que eu vim para Curitiba em 2001, né? A empresa fechou o escritório lá e aí eu comecei a trabalhar em Curitiba, o clima mais frio, você começa a ter um interesse maior também por vinho, que eu comecei a estudar, né? Como autodidata e comecei a beber um pouco. Foi quando daí eu comprando os vinhos melhores, né, do mercado, que eu te encontrei lá na loja. A gente conheceu ali, né? Eu tava ainda como vendedor de loja na época lá. Isso. Mas o bom é que já dava uns parâmetros, né? Ajudava a dar um... Ajuda muito. Eu aprendi muito porque eu tirava as dúvidas, né? Pois é, tem coisas que não é uma coisa complicada e às vezes na literatura às vezes não está muito claro ali exatamente aquele assunto que você quer esclarecer. Aí a gente liga os pontos, daí já... Mas depois dessa loja, você estava falando, né? Você daí fez um projeto. Isso, daí, olha que engraçado, era um cliente médico, daí ele tinha a vontade de abrir uma loja, né? Na época o vinho estava num auge, assim, bem grande, né? E daí eu aceitei, né? O desafio de ajudar ele a abrir a loja e tocar essa loja. Foram uns 4 anos, né? De história nessa loja. Ali no Juvevê também. E lá, daí, foi feito um espaço maior, foi feita uma variedade de vinhos também maior, foi feito um trabalho bem, bem bacana. E dentro dessa loja, daí que começou a ter mais oportunidades, né, de trabalhos com vinho, porque não era só a loja, tinha o espaço para fazer eventos, um espaço, não era bem restaurante, porque daí tinha a oportunidade de unir gastronomia. Então a gente promovia eventos, né, que a gente conseguia associar certos pratos com certos vinhos, até para as pessoas entenderem que certas combinações podem ser muito bacanas e não necessariamente sendo caras. Você sendo a combinação certa de vinho com a da comida, nossa, você consegue fazer algo bem legal. Então, a ideia era muito isso, e promover a loja dessa forma também. É trabalhoso, não é fácil. E foi bastante tempo. A gente, desde essa época, sempre trazia muito produtor grande, fazia muito evento bacana, assim, com o pessoal de fora. Então, era bem, bem, bem bacana. Aprendia também muito com isso, né? Em que momento você decidiu o seguinte, a partir de agora... Eu vou trabalhar com vinho? Pois é. Lá atrás, ainda quando eu estava ainda fazendo o trabalho meio administrativo, meio vendas, é engraçado. Você vai trabalhando numa área, de repente você vai percebendo que você tem aptidão para outra, né? Porque eu sempre gostei de conversar, de falar, né? Então o pessoal entrava para conversar, já provei isso, provei aquilo, tal, legal. E aí eu comecei até a achar interessante, gostar da brincadeira, né? De estar ali vendendo, fazendo o trabalho. Ainda mais associado ao vinho, né? E aí eu vi que eu tinha mais aptidão para essa área. Daí eu fui se desgarrando, né, da área administrativa e me focando, aprendendo, acabando me desenvolvendo mais nessa área comercial. E o curso foi que época? Putz, eu fiz em etapas, né? Porque o curso em si, da Wine Spirits, que é um curso de escola inglesa, ele trabalha em etapas diferentes. Então tem a etapa 1, né? O curso 1, o 2, o 3, os que são acessíveis ser feitos no Brasil.
né? Daí tem o 4, que daí ele é todo ligado com a matriz lá em Londres, daí é bem mais custoso, aí o tempo também de estudo é bem mais complexo. Aí a primeira etapa eu lembro que eu fiz em Florianópolis, eu acho que foi 2006 ou 2007, não me lembro. Daí no ano seguinte eu fiz também em Florianópolis o nível 2, porque daí a Wine School, o pessoal que ministrava os cursos, a gente fazia a inscrição e tinha que ir até lá. Daí eu fui daí no terceiro, que era maior, demorava mais dias, tinha uma carga de informação maior ali para estudar. Aí foi feito em São Paulo. Daí esse eu levei, acho que aí já foi 2009, eu acredito, que daí eu fiz aí. Daí eu fiz esse em São Paulo, que daí ele envolve professores de fora, envolve uma complexidade maior. Foi bem bacana, assim, porque a carga de informação, o que a gente aprende é muito legal. E já colocando na prática. Bem prática, porque era assim, a teoria e logo em seguida já vinha a parte prática mesmo, provar para conhecer e já começar a fazer as distinções de terreno, de terroirs em geral, uva, safra, e aí sempre com as explicações desse pessoal, né, que era mais graduado para poder ensinar ali o que a gente estava de fato provando. Isso aqui é muito legal. Nessa época aí eu estava trabalhando com projetos, fazer projetos e sistemas para os vendedores, né, utilizarem o celular. E aí me formei com gerenciamento de projetos também. Que legal. Estudava bastante, não era tão simples assim passar na prova. E eu toquei essa vida de projetos até 2018. Nossa, é pauleira, né? Porque projeto, assim, é uma coisa que vai tempo também. Aí fui desligado da empresa e falei, não, eu vou fazer alguma coisa diferente. Então, essa fase, já você comentou 2018, eu vinha trabalhei 4 anos, depois que eu saí dessa loja, eu resolvi dar um tempo, daí eu tinha viajado, fui fazer também especializações fora, na França, na Itália, né, uma breve passagem ali pela Suíça, justamente para conhecer melhor esse mercado, principalmente dos vinhos, os terroirs, alguns dos mais importantes do mundo, e foi bem bacana. Daí quando eu voltei, até fiz uns trabalhos mais curtos aqui no mercado. Aí, em 2016, eu pensei, quer saber? Eu vou começar a trabalhar por conta, que é melhor, porque a gente acaba conhecendo um pouco mais o mercado e daí quer trabalhar da forma que a gente acha que é a correta. Aí, em casa, eu lembro que, graças a Deus, né, sempre tive, né, um nome bom no mercado, né, o pessoal sempre teve um voto de confiança grande. Desde o início sempre tive faturamento com prazo, não precisava comprar à vista, foi bem legal, mas aí é porque está trabalhando alguns anos com também seriedade no mercado, que não é uma coisa assim fácil, né? Aí eu fui lá, fiz todo um trabalho, comecei treinos, mas em casa. Tinha um quarto lá sobrando, pegava, empilhava lá e os amigos, os contatos que eu tinha, eu oferecia e vendia de casa mesmo. Empresa aberta, bonitinha. E foi indo, 2016, final de 2016, 17, aí em 18 foi quando casou. Você estava saindo, né, da BRF. Isso. Né, e eu já estava, o meu projeto estava começando a ganhar corpo, daí foi quando a gente... eu era teu cliente, né? Era cliente, eu comprava uns vinhos lá, né? Aí deu certo, né, da gente unir o... Daí um dia eu cheguei pro Fábio e falei, cara, vamos profissionalizar esse negócio, vamos abrir as portas em algum lugar? Deixar realmente um processo mais robusto, né, mais profissional, né, loja física, né? E aí saiu atrás de imóvel, né? Meu Deus, como é difícil, porque daí você tem que sempre levar em conta certos pontos, né, um local legal de exposição, um lugar que você tenha um fácil estacionamento, não é fácil, né? E o projeto inicial era uma portinha, né? Era um negócio pequenininho, bem tranquilo para começar, né? E aí não achava e acabamos achando uma casa, né? Uma casa, pois é. Tinha todas as características de uma casa mesmo, residencial. Era uma residência, né? O lugar era alugado para residência. E aí olhamos para aquilo lá, ali no Hugo Lang, né? O Hugo Lang, mas tinha assim os requisitos de estacionamento, estava numa área central, fácil acesso para outros bairros, ali, Bacaxeri, Cabral, Jubevê, Alto da 15, Cristo Rei, Hugo Lang, ali, toda a área ali era bem acessível, né, daquele ponto que a gente está. Fizemos uma demolição, né, no imóvel. Fizemos um acordo, um contratinho lá para
transformar o imóvel, né? E fomos embora, né? Transformamos o imóvel. Transformamos. Nossa, levou uns 9 meses, né? Levou. Meu Deus, levou um tempão. Porque abre parede, põe coluna estrutural, né? Fazer o negócio tudo certinho também para não correr risco, né? E aí, né? Abrimos em dia 16 de março. Né? Nem fale. Nossa, eu tava lembrando também agora da época que a gente tava lidando com aquela reforma. Tinha várias coisas que a gente também tentava otimizar, né? Para não pagar, né? Trabalho, porque... Ah, o jardim? O jardim era um. Meu Deus, toda a frente ela era diferente, porque tinha uma entrada de garagem, daí tinha que mudar. Aí a gente tinha que transformar a entrada na parte central do terreno. Aí tinha que nivelar, né? Aí mandou descer uns caminhões de terra lá. Meu Deus! Lembra do dia? Nós dois lá. Lembra do dia que chegou o caminhão de grama? Caminhão de grama, compramos grama. Tipo, para não cobrar frete e comprar lá não sei quantos metros de grama. Era uma cacetada. Foi 120 metros de grama. 120 metros de grama. Meu Deus do céu. Nós passamos 2 dias espalhando grama. Espalhando grama. Isso que tinha que trabalhar o solo, fofar a terra, para depois assentar a grama em cima daquilo lá. Foi um trabalhinho também miserável, né? Porque, meu Deus, como é puxado, né? Invernizar a porta, instalar a porta. Instalar tudo, né? A gente que fez várias dessas coisas, né? Meu Deus do céu. Pintar a parede, passar a gente foi lá, comprou os espelhos, colou certinho, lembra? Nossa, foi pauleira, né? Aí conseguiu, enfim, terminar. Meu Deus do céu. Terminamos e abriu. Foi dia 16. Foi uma segunda-feira, né? Por aí. 16 de março. Se eu não me engano, foi 16 de março. Foi. Aí, 4 dias depois. Dia 20 de março, de 2020. Eles decretaram pandemia, né? Eu lembro dessa época que por umas 2 semanas, né, a gente ia trabalhar. Uhum. Era meio que proibido sair de casa se não fosse extremamente essencial, mas a gente tinha também alimentos, né? O projeto era no início tinha empório, né? Tinha alguma coisa de alimentos, ali tinha queijos, os outros produtos que a gente trabalhava. Era vinho com empório, né? E a gente tinha que estar lá presente por causa disso, dos alimentos e tal. E aí a gente ia, só que por 2 semanas, eu lembro que eu não tive coragem de sequer sentar com você e ver o que ia fazer. A gente só lia notícias, ficava preocupado, mas tentava ali, né, vender pro pessoal no base do WhatsApp, né? Porque conversava, mas era uma situação ainda meio uma incógnita, né? Porque a gente não tinha noção se a coisa ia perdurar ou não. A gente era otimista, pensava, 1 mês, 2 meses, quem sabe 3 meses já tá tudo normal, né? Isso. Mas a coisa foi indo, né? Durou e a gente lá, né? Para quem conhece a adega, agora, que conhece, chega lá, né, está cheio de vinhos, né? Quando a gente começou, eu lembro que... Mais da metade da adega era vazia, né? A gente trazia os vinhos que tinha em casa, da adega particular, para fazer volume, né? Meu Deus, nem fale. Para dizer, olha, tenho vinho, porque a gente criou uma adega que cabe uns 3.800 a 4.000 rótulos de vinho, 4.000 garrafas de vinho. E a gente tinha 1.000, né? Na época, 1.100, né? E aí ela ficava vazia. Porque pelo tamanho que a gente construiu, não tinha ainda quase nada do que imaginava ter, né? E o engraçado é que você fica lá dentro e a gente foi enchendo a adega. E nem percebe, né? Não percebe. Não percebe. Parece que sempre falta alguma coisa, né? Você vai enchendo cada vez mais. Mas parece um vício, né? Porque assim, você tem lá já 900 rótulos. Hoje chegamos a 900, né? Aí você recebe lá do... 3.000 garrafas. Recebe lá do importador a lista de compras. Olha aqui uma oportunidade, olha aqui um vinho bacana. Olha, esse aqui é bom, conheço. Nossa, eles voltaram a trabalhar com esse. E aí começa a comprar. E não, poderia tocar sem aqueles vinhos, mas é natural, né? Você vai crescendo o tamanho da adega naturalmente. É como a gente sempre fala pro pessoal na adega, né? A gente como era antigamente aquelas locadora de vídeo. Você sempre tem que ter novidade. O pessoal que gosta de vinho nunca fica preso numa marca ou rótulo. O pessoal sempre está provando coisa nova. E a gente sempre foi criterioso na escolha. Então, acaba sempre tendo que ter novidades. O pessoal sempre está buscando coisas legais para todas as faixas, né? Do 40, 50, 100 anos. Então, você vai ter vinhos de várias faixas. E a gente fica ali sempre buscando novidade. A gente brinca, né? Que a gente faz o esforço de sempre provar uns vinhos novos para ver se são realmente bons, né? Às vezes é um esforço, às vezes é um prazer, né? Mas não é sempre que dá certo, né? Tem uns aí que é bravo. Tem uns que é meio bravo. E às vezes não é muito pela qualidade, porque às vezes a qualidade é boa, às vezes ele só tá fora de preço. Eu lembro que o dia que mais... que a gente mais provou vinho, a gente começou às 10 da manhã
E paramos meia-noite, né? Nossa, nem me fale. Deus o livre. Como dizem, doses homeopáticas, né? Isso. Saía um representante, um importador, entrava outro. E foi o dia inteiro. Vai fazendo filtros, né? Do que de fato é legal de trabalhar, o que não é. Então a gente vai fazendo todo esse trabalho. Eu acho que interessante, né, essa época que é difícil aí, que todo mundo passou, né? De mercado, de estabelecimentos fechados, outras situações aí que o público meio que desapareceu, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção assim foi que, cara, nós sentamos e falamos, nós vamos sair dessa. Vamos sair dessas de pé. Aquela hora que arregaça a manga e vão pra cima, né? Aí você estava falando antes do glamour do vinho, né? No início, falando, todo mundo vê a gente só postando foto bonitinho lá, né? Só girando a taça, mas não é fácil. Nós ficamos aí durante um ano e pouco, né? Fazendo toda a manutenção da loja. Né? Toda a manutenção. Limpeza, limpava o banheiro, limpava o chão, lavava a louça, fazia tudo. Porque não tinha condição. Então a gente otimizou o custo do jeito que deu para poder sobreviver. Né? Então passou um ano, assim, nossa, agora vai, né? E no final das contas, mais um ano. E aí a gente só vendo gente quebrar, a gente ficava preocupado, né? Porque muita gente foi ficando pelo caminho, né? E não é fácil, né? Porque ficar tanto tempo parado assim é difícil. Eu acredito que um dos fatores foi que a gente tinha uma equipe pequena, tinha 2 pessoas que trabalhavam com a gente. Então, agora imagina se a gente tivesse aberto numa situação anterior a isso e crescesse com a equipe. Isso é mais difícil, então, de manter todo o negócio. Né? Então, acabou que aquele fato de que você abrir num momento difícil, né, foi mais fácil se adaptar. Né? A gente teve que se adaptar muito, né, durante todos esses meses, né, daí foi fazendo várias transformações, foi mexendo, né, no entanto que saiu, né, tinha o vinho e os comércios ali de queijo, outras coisas, né, e foi mudando, né, foi trocando isso aí, né. Mas é interessante porque você tem uma visão do mercado de vinhos, né, que eu não tinha, porque tava começando, né. A minha visão era a visão de bebedor, né. Sim. E a visão de quem bebe é diferente de quem realmente pertence, né, trabalha no mercado, né? Trabalha no mercado, né? Porque todo ramo, né? Quando você é consumidor, você tem uma visão romântica da coisa. É uma visão de, se eu comprar 100 caixas desse vinho aqui, porque é bom, eu vou conseguir vender. Automaticamente já se pensa em venda já automático. Né? Isso, porque é bom. Então, eu gostei, é bom vinho, eu vou vender. E é onde mora a luta, né? E onde mora o risco que eu acho que eu percebendo agora, conhecendo um pouco do mercado do vinho, é onde mora os maiores problemas, eu acho, de alguns negócios desse setor, né? Porque quando vem um representante para você e faz uma oferta de um produto, né? E ele diz, olha, isso aqui está com 20% de desconto. É uma grande oportunidade para você, mas é uma grande oportunidade para qualquer um que ele ofereça. Sim. Se mais de um pegar e você começar a botar no mercado, automaticamente, para você vender e fazer escala, você baixa o preço. Então, aquilo que era uma vantagem deixa de ser. E é uma coisa que eu aprendi logo, assim, com você, né? Que é uma visão que eu tinha, era diferente do mercado. Eu achava que eu tendo um bom produto era suficiente para eu deslanchar no mercado. Você vê como é complexo, né? Putz, é bem difícil, né? E a gente vê o mercado do vinho, ele se modifica a todo tempo. Tem produtos que estão ali trabalhando bem, de repente, por um desacordo comercial lá com o importador, ele deixa de vir para o mercado. Ou, às vezes, o preço estoura, assim, por um problema também de acordo comercial ou de dólar, muitas vezes. Aí, lógico, fora toda a tributação, muita gente está até cansado de ouvir, né, que a tributação no vinho nacional é alta, e de fato é alta, né, a gente paga bastante imposto, mas mesmo assim a gente ainda consegue contornar fazendo uma seleção criteriosa. Sim. É ali que a gente consegue mostrar que consegue coisas boas, principalmente no mercado europeu, né, o português, o espanhol, o italiano, a gente consegue coisas boas, né. E aqui o nosso, mesmo Chile, Argentina, o Brasil. Hoje, o vinho brasileiro é incrível, né? Porque você pega espumantes, são fantásticos. Pega lá os brancos, rosés, consegue vinhos realmente competitivos, né?
nessa tua vida, isso eu nunca te perguntei, quais os melhores vinhos que você bebeu? Quais que mais te marcaram? Não em termos de valor. É engraçado, a gente, por estar no ramo, tem a oportunidade, muitas vezes, de provar vinhos realmente marcantes. Eu já tive a oportunidade de tomar um vinho, um Porto, era 1.900. Foi, inclusive... 1.900? Vinho 1.900. Foi uma oportunidade que uma importadora, na época das vacas gordas, a economia estava... Né, tava com o dólar baixo, a China comprando muito produto do Brasil, né? Então, aqui tinha um fluxo de dinheiro maior, né? Circulava dinheiro na economia. Muito, por causa do comércio chinês, né? Que tinha muito com minério de ferro, né? Tinha muita... Né? Hoje já acabou, né? Então, o pessoal tem que aprender a fazer conta para fazer a economia rodar bem. Então, assim, a importadora fazia promoção, apresentar alguns vinhos. Eu tive o privilégio de ser convidado numa degustação que foi aberto entre alguns vinhos do Porto, que foi feita a apresentação. No final, eles abriram um Porto 1.900. Realmente foi um vinho marcante, porque a qualidade dele era incrível, era muito bom. Mas um vinho que me marcou muito foi um português. Eu lembro que era um vinho chamado da antiga Extremadura. Era um vinho Ele era um aragonês 100%. Eu lembro que era um vinho do Safra 2000. Tinha tomado ele lá por 2015, mais ou menos. Então, era um vinho que já tinha uma idadezinha generosa para o padrão que ele tinha. Mas foi legal porque tinha muita, o que a gente chama de estrutura, né? Aquele aroma legal, né? Com bastante especiarias, frutas, entre outras coisas. Uma persistência no paladar incrível, muito boa. Né? Isso que a gente já provou nessa vida aí, Petrus, provou alguns vinhos aí, né? Que a gente já teve oportunidade de cruzar. Né? Mas esse foi um vinho porque ele já tinha uma certa evolução, mas não era uma evolução a ponto de ser só especiarias. Ele tinha fruta ainda um pouco. Então você tinha uma mescla de características legais no vinho. Então, vamos dizer assim que eu peguei ele, tive a sorte de provar no momento ideal. E se desprezando a questão financeira, se você tivesse que escolher hoje 2 ou 3 vinhos para beber, independente do preço. Olha, sabe, independente de preço, um vinho que me marcou muito quando a gente provou, até um grande amigo, nosso amigo Luciano, foi um vinho de Saint-Estèphe, um Bordeaux, Lafon Rocher, Chateau Lafon Rocher. Realmente ele era um custo-benefício muito legal, pelo que ele apresentava. Né? Lógico, não é um vinho barato, né? Comparado com outros vinhos mega caros que a gente já teve oportunidade de conhecer, mas ele era um vinho interessante, muito bom. Eu achei ele assim um vinho que me marcou. Para mim também. Ele foi bem interessante. Rótulozão laranja, né? Bem legal aquele vinho. Eu achei ele bem legal pelo que ele apresenta, comparado até com outros vinhos de grife, né? Marca alta. E ele realmente surpreendeu muito aquele vinho. Ele foi uma surpresa, assim, né? Fora da curva. Teve vinhos incríveis, né? O vinho santo grego, quando você viajou, né? Lá para Grécia você trouxe. Foi muito legal. A gente fala vinho santo, é um vinho licoroso que a gente sempre associa ao vinho italiano. Mas tem uma versão lá de vinho licoroso que carrega o nome vinho santo, mas na Grécia. É muito louco você chegar lá em Santorini, que é uma ilha de origem vulcânica. Então, eu sempre falo que se você chegar com um caminhão-pipa da água e jogar água numa área semelhante a essa mesa aqui, a água ela desce toda, não escorre nada. E você nem vê ela, né? Nem vê, ela some. Então, a rocha é porosa e ela é feita tudo de rochas, né, mais ou menos desse tamanho assim. E é um solo extremamente árido, chove 10 ou 12 dias por ano. E as primeiras chuvas ainda, que acontecem lá, elas caem carregadas de areia do deserto do Saara, que estão suspensas na atmosfera. Então, a água é difícil, não tem rio, obviamente, é uma ilha pequena, seco. E lá eles produzem uva. É muito legal, né? E aí eu queria ir ver como é que eles faziam isso. Então, eles plantam a uva e ela fica em forma de ninho. Eles pegam os galhos da uva, da videira, e enrolam ela, porque daí, desta forma, esse forma de ninho, eles jogam o cacho da uva para dentro desse ninho, para o vento, né, não castigar essa uva ali, não queimar. Porque é um vento que carrega areia, né? Ele vai lixando a uva, né? Isso vai machucando a uva, daí vai ficando imprópria para fermentação, para fazer vinho, né? Exato. E aí tem outro fator. Como é que a uva se hidrata? Como é que a uva consegue água, né? Então não tem água no solo.
o que acontece é que o mar Adriático, à noite, quando cai o sol, fica muito frio. Fica bem, não muito, né? Mas digamos assim, cai de 30 graus para 12, 13, 15 graus. É bem clima de deserto mesmo. Bem clima de deserto. E aí o que acontece? O vento traz essa umidade do mar, que fica quente, né? A água ela não esfria à noite, né? Ela mantém. Dá uma evaporadinha na água, ela levanta, fica suspensa no ar. Isso, e aí, chocando com a folha da uva, vai condensando. Condensa e pinga. Ah, que legal. E aí a uva, ela se serve dessa água. É uma esponjinha, né? Ela vai chupando toda essa água, vai pegando tudo que tem ali. Que não é muito também, é bem pouquinho. É bem pouquinho. Então, imagina a concentração que essa uva tem. A uva, né? Fica, meu Deus, né? E aí, para amplificar isso, eles estendem um pano no meio da plantação, colocam a uva lá. Colhem ela bonitinho, estendem ela nessa esteira, né? E deixa dar uma secada maior. 10 a 12 dias no sol. Nossa! Sol de manhã, noite. Torrando a bichinha. Torrando. O lugar é seco, né? Você não vai ter problema com fungo, bicho, nem nada, né? Nada. Com formiga. Então, ali é super tranquilo. E aí eles fermentam essa uva. Aí, quando eu vi esse processo, eu fiquei muito curioso. Fiquei muito interessado em provar esse vinho. Daí você começa a entender por que certos vinhos são até mais caros. Porque o processo realmente é muito complicado, né? É trabalhoso mesmo. É trabalhoso. Imagina, né? A redução que ele sofre, né? Perde umidade. E aí fermenta isso e fica um vinho extremamente complexo. Para ter uma ideia, o vinho de uva branca, ele é escuro. Muito escuro, quase igual um tinto. É legal, né? Eles ficam bem extensos, né? Bem carregados a cor. É uma das coisas mais incríveis que eu vi em termos de produção agrícola. E é muito legal, né? Como o ser humano consegue se adaptar e dar jeito para resolver o problema, né? Porque se você olhar lá, chegar lá e você não tem essa técnica desenvolvida, você diz, isso aqui você não produz nada aqui. Né? E consegue produzir. Eu achei fantástico isso. Isso é um processo incrível, né? Que nem o Amarone, né? Que eles também fazem a colheita lá no norte da Itália, também faz uma secagem, só que secam em esteiras, né? Mas daí é um ambiente controlado, né? É um espaço fechado, coloca nas grandarelas, que são umas prateleirinhas assim de bambu, um bambuzinho que eles têm lá, natural, e aí a uva fica secando em cima. É bem legal. E aí a Corvina, a Rondinella, a Molinari, que são as uvas clássicas do Amarone. A mesma uva do Valpolicella. Só que daí a bichinha fica também bem potente. Por isso que acaba ficando caro um Amarone. Você tira 30% de toda a água que tem dentro da uva ali, então você vai demandar de muito mais uva do que o normal. Você tem uma ideia, um Amarone, tem uma curiosidade. Um Amarone, comparado com vinho normal, você usa geralmente, em média, 1 kg de uva para uma garrafa de vinho. Um Amarone, em média, você usa 4 kg de uva para se fazer um vinho daquele. Então ele realmente tem uma demanda maior por conta desse processo de secagem. Então é bem, bem legal. Então, também, por isso que acaba ficando mais caro. É um vinho incrível. Você toma, assim, são sensacionais. Né? Mas não é um vinho para todo dia, né? Infelizmente. É um dos meus preferidos. Né? Eles realmente são marcantes. Um bom Amarone, né? O Amarone a gente vê muito a variação de qualidade, né? Uns mais ralinhos, uns mais concentrados. Até os super produtores, mega, né? Giuseppe Quintarelli, Tedeschi, entre outros, né? Que a gente vê. Tedeschi. Foi uma recomendação sua. Quer dizer, época de viagem, né? Do lado do Lago de Garda. Tinha uma lojinha. E aí eu visitei eles, olhei e falei, esses vinhos aqui eu acho que tem... se eu for na vinícola, que eu estava hospedado bem perto de Valpolicella. San Pietro e Cariano, se não me engano. Esse é o nome da cidade. E aí, estava visitando essa cidadezinha do lado do Lago de Garda e eu falei para a pessoa assim, não, amanhã eu volto, porque eu estava pensando o seguinte, eu vou na vinícola e compro mais barato, negocio melhores vinhos lá, né? Eu ia na Masi, dia seguinte. Clássica, né? Só que eu esqueci de um detalhe, era 16 de agosto, o Ferragosto, que é o dia que a Itália inteira para. Feriado nacional. Feriado nacional clássico, né? Se eu não me engano, é o início ou o fim do verão, uma coisa assim. Então, todo mundo sai... o fim do verão não de calendário, mas como se diz, um dia de férias dele obrigatória, quase que assim. E aí, eu tinha esquecido desse detalhe.
E aí eu fui lá na Mase, cheguei lá, todo fechado. E ninguém atendia nada. Daí eu entendi, hoje é feriado. E agora? Ia voltar sem nenhum vinho da Itália. Voltei lá na lojinha que eu tinha mentido para ele. Teve que voltar lá. Voltei lá, comprar o vinho no outro dia. Ai, que legal. Eu lembro. E aí eu trouxe os Tedeschi. Que legal. Aquilo lá é realmente um produtor. Tem produtores que são muito sérios com produção, qualidade, né? A seleção das uvas. Porque daí porque o cara realmente pega os melhores cachos, sem nada de problema, né? Daí o cara faz a fermentação só com o que ele tem de melhor. Isso é muito legal. É isso aí. Então é uma coisa que a gente encontra inclusive no Brasil, né? Já produtores bem sérios com isso, né? Então a gente tem aí já... O Brasil já se destaca muito nos brancos, rosé e espumante, mas o tinto já está no caminho também, está conseguindo... Tem provado bons tintos, né? Tem muita tecnologia hoje no mercado, né? Então as pessoas conseguem compensar, trabalhar as uvas certas já desde o início, né? Fazer um trabalho bacana e diferenciado. Então, isso que é legal. Bom, isso aqui, né? É um pouquinho da nossa história, de algumas coisas que a gente já vivenciou, mas a ideia é também trazer muito mais informação, muito mais conteúdo relacionado ao mundo do vinho, né? E esclarecer muita coisa também, né? Do que as pessoas acham legal, né? Por que certos processos ou certos produtos são caros ou não, por que deixa ele vir ou vem, né? Isso que é legal. Então a gente quer mostrar um pouco do mercado do vinho aí, como que a coisa funciona. O nosso projeto envolve também trazer pessoas do mundo do vinho, sejam produtores, sejam até nossos clientes. Amigos, né? Que têm uma vivência no mundo do vinho boa, né? Grande, né? Isso, que tem uma experiência para contar, que tem uma história. A gente vai trazer aqui, vai conversar com essas pessoas, elas vão trazer as informações ou as histórias para vocês também curtirem. E isso, nos próximos dias, já temos algumas pessoas confirmadas. Vai ser muito interessante. A gente já está fazendo os contatos, tem um pessoal bem bacana do mercado do vinho aí que vai ser bem interessante aí as informações. E uma coisa muito importante, segue a gente, acompanha nas redes sociais, seleciona lá o sininho para acompanhar os conteúdos. Mesmo a loja, a gente no Instagram promove muito conteúdo bacana, porque tem os jantares harmonizados, algumas ações, promoções, bastante coisa que a gente cria para poder estar sempre instigando aí o mercado do vinho, o pessoal conhecer coisas novas, né? É isso aí. Vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, gente.